Olá, esse podcast vai tratar sobre os desafios de desenvolvimento da população da Amazônia. 28 milhões de brasileiros vivem na região, que abriga o bioma mais importante do mundo. Combater a destruição da floresta é a condição fundamental para enfrentar os extremos do clima e as mudanças climáticas, que já têm produzido destruição e migração forçada de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Os 9 estados da região amazônica concentram a pior média de desenvolvimento humano do Brasil. Faltam serviços básicos, a violência e crime organizado têm crescido na região e a pobreza chega a 39% da população, segundo dados da ONU e do IBGE. Falta comida em 7% dos lares dos estados do Acre e do Amapá. Aqui com a gente está a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é uma das grandes referências do mundo quando se fala em preservação da Amazônia, cuidado com o meio ambiente, desenvolvimento das pessoas que vivem lá, né, ministra? Ou seja, 28 milhões de brasileiros, cerca de 13% da população do país. Eu queria que a senhora falasse para a gente, começar essa entrevista, por que é tão fundamental que as pessoas que vivem lá tenham melhores condições de vida? Porque geralmente você olha para a Amazônia, principalmente, ou às vezes até para o Nordeste, e a ideia é levar o desenvolvimento, não é? Na verdade, tem uma dinâmica própria nessa região, né? Na década de 70, os militares tentaram levar o desenvolvimento e levaram muita devastação, muita violência, e a gente criou talvez um dos mais graves problemas para as populações indígenas e para as populações de seringueiros. A Transamazônica é um dos maiores desastres ecológicos na Amazônia. Não, eu sei que não é isso que você quis dizer, mas dentro dessa visão que o Sul, o Sudeste tem de levar o desenvolvimento. A Amazônia tem uma dinâmica própria e hoje se trabalha muitos conceitos de como a gente desenvolve a região a partir dela mesma. Por isso que nós, nesses 2 anos de governo do presidente Lula, temos investido muito em ideias inovadoras, como é o caso da bioeconomia. Acabamos de fazer todo um esforço para duplicar o Fundo Amazônia, que está sendo utilizado para pesquisa, para projetos de desenvolvimento sustentável, de segurança alimentar e combate à criminalidade, que é uma combinação de crime organizado, desmatamento ilegal, tanto para a produção de pecuária, quanto para a exploração com corte seletivo de madeira. Quando você olha para as terras indígenas, o que é desenvolvimento para o indígena? Se ele está dentro do seu modo de vida, desenvolvimento, prosperidade, é ele ter o rio sem estar contaminado pelo garimpo, cheio de peixe. É ele poder botar a sua roça de subsistência, porque a proteína viril do rio, nas condições em que foi sendo imposto esse modelo predatório na região, as populações locais passaram a viver muitas dificuldades, inclusive de violência, mas é possível um outro caminho. Eu sempre digo que a Amazônia é tão grande que tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o indígena, tem lugar para a população tradicional de seringueiros, de ribeirinhos, de babassueiros, de todos os que vivem da exploração sustentável dos recursos naturais. E tem lugar também para o agronegócio, desde que em bases sustentáveis. O que é isso? É respeitar a reserva legal, a área de preservação permanente, não avançar sobre as áreas que ainda não são destinadas, que são terras públicas federais ou estaduais, e respeitar essas comunidades que vivem um modo de vida tradicional. Ministra, a nossa equipe esteve lá nessa região onde fomos há 20 anos, há 14 anos, para ser mais específica. E agora a gente voltou e as famílias continuam vivendo muito da extração predatória, que você disse mesmo, né? Porque existe o desmatamento, mas tem um problema social em que as famílias precisam do dinheiro da fabricação do espetinho, por exemplo, para complementar a renda. E a renda muitas vezes vem de aposentadoria ou de Bolsa Família, Bolsa Floresta. Como barrar ou como mudar essa realidade para essa população da Amazônia? Eu acho que esses projetos de desenvolvimento sustentável, da agroindústria, da bioindústria,
da bioeconomia, tem sido o caminho, as cooperativas, os sistemas agroflorestais. Isso tem aumentado significativamente. E, obviamente, que essa realidade que você falou de famílias que, pelo meu entendimento, são pessoas pobres que vivem de atividades do extrativismo, são pessoas que, ainda que tenham uma atividade, mas se você for olhar para isso, é uma atividade de baixíssimo impacto. Eu conheço o que é alto impacto na Amazônia. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente em 2003, nós fizemos operações do IBAMA e da Polícia Federal que prendeu de madeireiros criminosos ilegais 1 milhão de metros cúbicos de madeira. Você sabe o que é 1 milhão de metros cúbicos de madeira na frente do espetinho lá do menino? Que deve ir para a escola, deve ter ajuda, a Bolsa Família é um mecanismo, porque antes nem isso as pessoas tinham. Hoje eles têm, além da Bolsa Família, eles têm o que nós chamamos de Bolsa Verde. Já são, desde que o presidente Lula reassumiu, são 53 mil famílias que são beneficiadas por um pagamento por serviços ambientais. Mas 1 milhão de metros cúbicos de madeira é um caminhão de tora colado um atrás do outro de São Paulo ao Rio de Janeiro. Aí sim você tem um exemplo do que é atividade criminosa, predatória, que envolve gente com muito dinheiro, que faz corte seletivo de madeira, que faz exploração irregular de garimpo, como é o caso da terra indígena Yanomami, da terra indígena Pitereua, da terra indígena Caiapó e de tantas outras. Só para você ter uma ideia da dramaticidade disso, numa região do Mato Grosso, a gente foi lá para fazer a desintrusão num garimpo ilegal. Nós chegamos a fazer a destruição de mais de 30 equipamentos de exploração de garimpo, de dragas, aquelas dragas enormes. 20 dias depois, eles tinham colocado 40 dragas. É muito dinheiro envolvido nisso. E é isso que precisa ser tirado para dar espaço para que uma economia de base sustentável, de manejo sustentável de madeira, de produção agrícola, de agricultura familiar ou do agronegócio, também de base sustentável, possa se firmar. Porque é praticamente impossível as atividades produtivas se firmarem competindo com o ilegal. Né? Semana passada eu fui na B3 e fizemos um leilão para exploração sustentável de madeira em cerca de 400 mil hectares de floresta. É uma exploração com tecnologia de baixíssimo impacto. Para você ter uma ideia, são colhidas apenas 5 árvores de cada hectare. Você pega uma área de 1.000 hectares e você explora durante um ano. Uma grande área de concessão, você fazendo 35 talhões de 1.000 hectares, por exemplo, quando você ir explorando um a cada ano, quando você chegar no último, passaram-se 35 anos. Como a extração que você fez foi de apenas 5 árvores por hectare, isso é impacto semelhante ao que a floresta perde naturalmente. E você vai ter uma produção florestal para sempre, para que a gente possa ter suprimento de madeira de forma correta, tanto internamente quanto para exportação. Isso gera emprego, gera renda, movimenta a economia local. Você ainda pode produzir energia a partir da biomassa que é produzida desse manejo florestal. Você combina, como a gente está fazendo, várias atividades. O grande faz a exploração com mais tecnologia e muito mais aporte em termos de infraestrutura. Os pequenos fazem os empreendimentos de tamanho médio e tem aqueles que nem vão explorar madeira. Eles vão explorar apenas fibras, oleaginosas, algumas espécies da biodiversidade, melhorando significativamente a renda dessas pessoas. A população ribeirinha que a gente visitou reconhece que as leis ambientais são rígidas, são firmes, tanto que eles não conseguem, às vezes, pescar comercialmente, obviamente, porque não tem esse impedimento. E eles mesmos, eles têm uma dinâmica de preservação da floresta, embora precise da floresta para sobreviver. Mas quando eu perguntei para eles, vocês se sentem esquecidos? Eles disseram que sim.
Porque muito tempo se passou e as crianças continuam trabalhando nisso. A senhora mesmo tem uma história de vitória, claro, e de muita luta. A gente está vendo aqui a sua casa, né, representada aqui, a sua casa de infância. Então, como você, pela sua experiência, ministra, vê essa situação toda dessa população e em relação ao futuro também? Olha, eu vejo como a necessidade de que essas pessoas possam ser respeitadas em sua cultura. As populações tradicionais, elas têm um modo de vida que é associado ao meio ambiente, assim como os povos indígenas. E, geralmente, para quem não conhece esse modo de vida associado aos recursos naturais, tem dificuldade de entender. Hoje, o grande esforço foi de retomar as políticas públicas. As políticas públicas para essas comunidades foram suspensas completamente durante 4 anos. Por isso que nós tivemos que tirar quase do zero essas 53 mil famílias que estão sendo atendidas. Foi um esforço enorme para recuperar. O plano de prevenção e controle do desmatamento, que reduziu o desmatamento em 46% nos últimos 2 anos, graças a todo o esforço que fizemos, é um processo muito difícil, porque você tinha o completo abandono das políticas ambientais, das políticas sociais, de combate ao crime organizado. Tanto é que o Felipe e o Dom, que foram assassinados lá no Vale do Javari, né, a primeira atitude do presidente Bolsonaro foi de considerá-los como se eles fossem intrusos, porque eles estavam indo para um contato com a comunidade do Vale do Javari. Então, é um esforço. Eu mesma vivi nos seringais antigos da Amazônia, né? E naquele tempo a gente não tinha médico, não tinha padre, não tinha delegado, não tinha Bolsa Família, não tinha Bolsa Escola, não tinha nada. Éramos nós com a floresta em imensas necessidades. Mas a floresta era muito rica, não é? Nós não tínhamos problema em relação à nossa alimentação. A gente tinha problema em relação a outras questões, porque mesmo naquela situação de escassez em relação a remédio, em relação a várias questões, mas era abundante o que a floresta nos supria. E o que está em jogo hoje é que tem uma destruição que já chegou a 20% de desmatamento na Amazônia. A Amazônia já está vivendo à beira do ponto de não retorno. Esse ponto de não retorno já é sentido em função desse desmatamento, e o ano passado, pela primeira vez, nós tivemos incêndio em floresta primária, numa floresta úmida. Só para você ter uma ideia, não existe incêndio em floresta úmida. Ele começa, vai um pouco, mas depois ele apaga. Pela primeira vez, em função da mudança do clima, nós saiu de 11% os incêndios na floresta úmida para 36% de incêndios. Né? No caso do Pantanal nem se fala, porque é uma combinação de chuvas que estão diminuindo e os rios ficam secos, a floresta fica com aquela quantidade enorme, o Pantanal de matéria orgânica, com a temperatura alta, com ventos, às vezes, no Pantanal de quase 70 km por hora. Aí você tem um aumento abissal das condições meteorológicas que levam a esses incêndios. Isso é potencializado também pelos desmatamentos, que, graças a Deus, reduziram, desde que começamos agora, nesse terceiro governo do presidente Lula, uma diminuição de 46% na Amazônia. O último dado do Pantanal, redução de 77% no Pantanal e redução de desmatamento em 32% em todos os biomas brasileiros. Mas é um grande desafio. Um desafio que é animador, porque o desmatamento caiu e, ao mesmo tempo, o agronegócio cresceu a 15%, numa demonstração de que é possível combater desmatamento, irregularidade, sem que isso signifique prejuízo em termos econômicos. E ter uma economia diversificada, como eu disse, respeitando os modos de vida das comunidades locais, fazendo pagamento por serviços ambientais, porque essas comunidades, elas
prestam um serviço, o modo de vida delas, né, presta um serviço. Se você pegar ali o Parque do Xingu, o agronegócio ali consegue 2 safras. E sabe por que consegue 2 safras? Porque tem aquela grande área de floresta preservada. Nas outras regiões do Mato Grosso, eles não têm a mesma coisa. Portanto, é um modo de vida que é saudável para eles e, claro, precisa cada vez mais investir em saúde adequada ao seu modo de vida, educação de forma adequada ao seu modo de vida e, sobretudo, combate as práticas ilegais que tentam invadir essas comunidades, seja com garimpo, seja com exploração irregular de pecuária ou de madeira. E a expectativa para a COP30, para essa grande discussão, né, sobre o meio ambiente e o Brasil sediando? Olha, a expectativa é de que essa COP seja a COP da implementação. Tudo que precisava ser debatido já foi debatido ao longo de 33 anos. Tudo que era para ser protelado foi protelado ao longo de 33 anos. Agora só tem um caminho: implementar e implementar. Nós já estamos vivendo sob os extremos climáticos, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu em São Sebastião, em São Paulo, no sul da Bahia, os incêndios em Portugal, no Brasil, no Canadá, no Chile, nos Estados Unidos. Só por onda de calor morrem cerca de 500 mil pessoas a cada ano. Isso é mais do que estão matando as guerras. As guerras estão matando, infelizmente, desgraçadamente, cerca de 270 mil pessoas. As ondas de calor matam mais de 400 mil, quase 500 mil pessoas. Quando você soma desses eventos climáticos extremos, incêndios, deslizamento, enchentes, furacões, tufões estão sendo potencializados, a seca que está matando pessoas de fome na África, a quantidade de pessoas que perdem suas vidas pela mudança do clima é assustadora. E o que assusta mais ainda é o fato de ter hoje, na maior potência desse planeta, econômica, bélica, tecnológica, um governo negacionista que diz que não tem mudança do clima e que vai apostar na indústria de combustível fóssil e de que o que eles estão fazendo, esses que são negacionistas, é agravar cada vez mais o sofrimento, principalmente dos mais vulneráveis. Os primeiros que perdem suas vidas, suas casas, o pouco que adquiriram, são as pessoas mais vulneráveis, as pessoas pretas, as pessoas indígenas, as mulheres, as pessoas que vivem em situação de pobreza. Bom, o Senado aprovou e agora vai para a Câmara, né? PL da devastação. O que a senhora acha que acontece a partir da aprovação desse projeto de lei, se acontecer? O agravamento ainda maior do problema da mudança do clima. Nós já vivemos uma situação que estamos correndo atrás do prejuízo em várias frentes, em relação a desmatamento, em relação a queimadas, em relação a processos de desertificação. Nós já temos cerca de 300 milhões de hectares que estão em processo de desertificação. Cada vez mais nós vamos ter a diminuição do lençol freático, da quantidade de água no lençol freático, e nós já perdemos ali naquela região do Mato Piba algo em torno de 19 mil metros cúbicos por segundo na vazão dos principais rios. Com esse projeto aprovado, nós vamos ter o agravamento de todas as mazelas ambientais, porque o licenciamento é a mola mestra da proteção ambiental. E imagine o que é fazer licença por autodeclaração. O próprio investidor diz que ele está em conformidade com a lei, né, quando se trata de projetos de médio impacto. Brumadinho foi considerado um projeto que não era de alto impacto. Mariana também. Por quê? Os impactos indiretos, e eles estão querendo tirar da dinâmica do licenciamento os impactos indiretos, às vezes eles são mais deletérios do que os impactos diretos. O que aconteceu na bacia do Rio Doce é um impacto indireto, mas se você olha só para o empreendimento ali, parece que não vai ter correlação
ali com toda a área de abrangência. Então, esse PL, que está agora sendo aprovado na Câmara dos Deputados, com certeza ele vai agravar as situações que a população já enfrenta com muita dramaticidade. Pensa no caso dos incêndios. Eles acontecem em um determinado ponto, a fumaça se espalha, e aí você tem os hospitais completamente cheios de crianças, de pessoas idosas com problemas graves do ponto de vista de doenças respiratórias. Você tem o feitio de uma estrada. Quando você faz uma estrada numa área de floresta, por exemplo, pelo menos 50 quilômetros de um lado, 50 quilômetros do outro, vai ser destruído. Isso é um impacto indireto altamente problemático que eles estão retirando do processo agora do licenciamento. E ainda estabelecendo que alguns projetos que sejam considerados estratégicos para o poder público devam ser feitos sem passar pelo crivo do licenciamento. Ora, você pode até ter um empreendimento que é estratégico, mas as leis da natureza não obedecem nem às necessidades e nem às leis humanas. O impacto não vai mudar porque aquela hidrelétrica ou aquela hidrovia ou aquela estrada, ela é de interesse social. O impacto sobre a natureza vai ser igual. A senhora acha que tem que continuar como está? Esse licenciamento, quem faz essa parte, essa avaliação para saber se vai poder fazer, o impacto indireto não é tão prejudicial à natureza e aquele projeto pode seguir adiante? O licenciamento ele pode passar por processo de atualizações e, ao mesmo tempo, ele pode passar também por processos de mudanças para ganhar mais agilidade. Mas isso não é para proteger menos, isso tem que ser para proteger mais. Você pode ganhar agilidade sem perda de qualidade. O que está sendo feito, proposto, é um desmonte. Atualizar é diferente de flexibilizar. Ganhar agilidade é diferente de perda de qualidade. E, no meu entendimento, esse processo, como ele está sendo tratado, é realmente um desmonte da proteção ambiental no país. Nós estamos conseguindo reduzir desmatamento porque tem uma lei que nos respalda para fazer isso. Nós conseguimos evitar impactos como os que aconteceram em Cubatão, porque existe uma lei que nos respalda para isso. Nós conseguimos evitar empreendimentos altamente danosos, como foi o caso de Balbinos, porque existe uma lei que nos respalda para isso. Tá certo, ministra. Obrigada.